I just killed a man, she's my alibi. I put the V in vent, I put the heat in vents. Man, I've been competing since. I look beyond what people saying and I see intent. Then I just sit back and decipher what they really meant. Cherish these nights, cherish these people. Life is a movie, but there'll never be a sequel. And I'm good with that, as long as I'm peaceful. As long as 7 years from now I'm taking my daughter to preschool. Muito prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer, tu é o meu mal querer. My little cousin to a senseless act of violence. His sister said he wanted to stay with me, but I didn't invite him. Why didn't he ask? Or am I just bugging? Cause since I got fame, they don't act the same, even though they know that I love them. Let me make this clear, I'm not difficult, I'm just about my business. I'm not into fake industry parties and fake agendas. Rock with people for how they make me feel, not what they give me. Even the ones that hurt me the most, I still show forgiveness. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes a identidade é um ato de resistência, onde ser quem você é pode ser um grito de liberdade ou um sussurro em meio ao caos. Neste documentário vamos explorar a história de pessoas com coragem e criatividade, desafiaram as convenções e abriram caminhos para a cultura LGBT e a arte drag em Brejo Santo. Histórias de luta, dor e, acima de tudo, de transformações. Porque no final das contas, o que realmente importa é a verdade que carregamos dentro de nós e o poder que ela tem de mudar o mundo ao nosso redor. Vamos começar essa jornada? Estamos aqui com as nossas meninas e o nosso documentário terá 5 blocos. O primeiro bloco vai ser origem e identidade. O segundo bloco será arte drag e expressão cultural. O nosso terceiro bloco será desigualdade social e vozes silenciadas. O nosso quarto bloco será a luta por direitos e reconhecimentos. O quinto bloco será futuro e esperança. Vamos dar início às nossas entrevistas. Vamos apresentar aqui as nossas meninas Zafi,
conhecido também como Afonso Brincadeira. O nome dele é Afonso, e mais conhecida como Zafi. E temos também aqui a Ive. Ela trabalha junto comigo na nossa empresa. A gente trabalha em blocos diferentes, em setores diferentes, mas a gente trabalha na mesma empresa. E aí, Zafi, como que tá a noite de hoje? Paula, prazer. Obrigada pelo convite. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Espero colaborar com o seu projeto, né? Um projeto de luta, de resistência, né? E que venham mais e mais projetos. Amém. E aí, bonita? E aí, gatinha? Como que tá a noite de hoje? O que você espera desse documentário? Para as nossas amigas, para nossa comunidade LGBT? Eu tô, muito feliz por participar, né? Primeiramente, e esperançoso porque, aqui é o pontapé inicial, né? Para a mudança dentro da nossa cidade. Então, tô muito cheio de expectativa e esperança. Ótimo! Vamos lá para a primeira pergunta. Eu quero perguntar à senhorita Zafi. Qual foi o momento em que você percebeu sua verdadeira identidade? Como foi esse processo de aceitação e autoconhecimento? Já começa tocando o coração da gente, né? E é sobre... Paula, Sim. eu acho que é realmente pelo nascimento. A gente já nasce sabendo o que a gente é, né? E como Sim. eu comentei com você nos bastidores, eu realmente vim saber realmente, não, sou gay, sou afeminada, né? Eu acho que estou no corpo errado. Pera, 2 minutos. Sim. Corpo errado, então a gente já falou algo sobre transição. Lá na frente você vai ter sua resposta. Ok. Mas foi minha avó. Minha avó me entregou um tubo de linha. Você vê que é uma coisa bem simples. Um bem tubo de simples, linha. Bem simples, bem simples. Um tubo de linha vermelho, né? Se possível até cor de sua roupa. E uma agulha, né? E pediu pra mim bordar um pedacinho de tecido. Então ali eu já... É isso aqui. Eu sou isso aqui. Ela me entendeu, ela me compreendeu. Que eu brincava, não com os brinquedos de menino, igual meus primos, igual os amigos da escola. Eu brincava realmente com coisas femininas. Não que a agulha e a linha também não seja, né, trabalho masculino, porque existe costureiros, alfaiates e afins. Mas naquele momento ela entendeu que a minha delicadeza era realmente a costura. E ali a senhora conseguiu perceber que você era uma pessoa não igual aos outros e que você era uma menina. Hoje está mais aflorado, né? Isso. No início a senhora não conseguiu identificar direito, Não, mas sabia que tinha algo diferente. Tinha Algo que não estava normal. A prima mais diferente. Diferente em que sentido? Eu brincava de boneca constantemente. Eu me montava, tipo... Uma garota. Minhas primas me pegavam, tiravam as roupas das bonecas e me vestiam. Eu ficava passando uma bonequinha mesmo. Aí, já agora, né, já que tipo, a idade vai chegando, acho que com meus... A mente vai abrindo. Também. Os meus 12 anos, 13 anos, não. Realmente eu sou da bagaceira, né? Eu sou da classe da diversidade, eu sou da purpurina, do glitter, do glamour. É isso que eu quero pra minha vida, hein? Bom, e a questão desse mundo, né? Dessa bagaceira, eu acho que não tinha como não ser da forma que eu acho que minha avó me via, né? Então, essa parte de agora, de eu estar realmente me conhecendo mais, né? Entendendo mais o porquê, né, eu ser gay, afeminada, né, ter esses trejeitos que o povo muitas vezes incomoda muita gente, é algo, é surreal, Paula. Eu acho que essa bandeira que a gente vive, esse mundo que a gente vive, tanto tem o lado, né, negativo, que é a questão do preconceito e afins, mas também como vem esse lado maravilhoso, que é A purpurina. esse purpurinado que a gente exala quando a gente passa. Assim, a minha maior dificuldade, não foi nem tanto relacionado mais às pessoas, mas foi mais a mim, tá entendendo? Uhum. Porque eu me assumi, eu não via a necessidade, mas aí, tinha aquilo da forçação de barra das outras pessoas, sabe? Aí, eu nem sequer entendia direito na época, porque eu era muito novo, aí eu simplesmente... Quando eu cheguei para falar para as minhas irmãs, que eu só sentia a necessidade de falar para elas, não para a sociedade ou para qualquer outra pessoa da minha família. Porque eu não tenho nem pai nem mãe, então, meu responsável naquela época era
minhas 4 irmãs, né? Então, a pessoa que mais importava, quer dizer, minhas 3 irmãs, porque eu sou o quarto, né? Certo. Aí, tipo, eu só via necessidade de falar pra elas, tá entendendo? Então, Pra com que- elas você não enfrentou nenhum desafio. Não. Eu acho que, tipo, a gente passou por tanta coisa, tá entendendo? Juntas. Tipo, os 4 juntos, que, tipo, na hora de eu falar isso, meio que não foi como nada, tipo, não foi, tipo, elas ignoraram, mas, tipo, Foi normal. foi uma coisa, sabe? Tipo, essa é a menor da nossa dificuldade, tipo, em relação a ela, tipo, de rejeitar essas coisas. Não, elas não pensaram nisso, elas pensaram mais em questão da sociedade mesmo, mas só que, tipo, em relação ao me assumir para minhas irmãs, tipo, foi super fácil. Tipo, é uma coisa que não acontece. Pra gente Não existe uma... Essa dificuldade. Mas é porque, tipo, não é fácil você se assumir. Não. Tá entendendo? Não é fácil de nenhuma forma. E também a gente não deveria necessariamente se assumir. Porque só nós, dos LGBT, precisa se assumir, sabe? Concordo. Não tinha necessidade. Pois é. Infelizmente, a sociedade faz a gente se sentir se pressionado. sentir pressionado ao ponto da gente ter que se assumir sem querer assumir algo que não tem necessidade de ser assumido. Mas a gente tem que assumir aquilo porque colocaram a gente dentro de uma bolha, dentro de uma caixa, onde eles querem que a gente faça isso, querendo oprimir, na realidade. Meio que eles querem moldar o nosso espaço. Isso, Tá entendendo? concordo. Tipo, não sei pra quê exatamente. Tá entendendo? Porque eles não sentem a necessidade de chegarem nos pais deles, ou ser os responsáveis em si, e dizer, sou hétero. Tipo, por que nós deveríamos, tipo, ter essa Eu também acho que obrigação? eu também acredito que a nova geração não necessita disso. Vocês concordam comigo? As gerações LGBT que estão vindo aí à frente, vocês não precisam se assumir para ninguém. Vocês têm sim, vocês têm que ter, vocês têm que responder aos familiares de vocês sobre os atos e as atitudes de vocês, vocês têm que respeitar os familiares, acima de tudo. Mas ter que ter aquela obrigação de chegar para a família e dizer, eu estou me assumindo, isso eu acredito que não tem necessidade mais da nova geração precisar disso, passar por isso, porque é uma tortura psicológica, é uma tortura física, tem muita gente que chega a desmaiar, chega a ficar suado, trêmulo, perde força nos braços, perde força nas pernas, por conta de um simples detalhe que não vai interferir em praticamente nada. Para que eu tenho que me assumir se as outras pessoas não têm que se assumir? Concordam, bonitas? Concordo. Só que é assim, aquela história de descarrego de consciência, sabe? Se falar pro pessoal da tua família vai fazer com que você se sinta um pouco mais leve ou mais confortável de alguma forma, fale, não tem problema nenhum. Mas, tipo, não se pressione. Se você só não precisa se pressionar. Mas, tipo, se você quiser chegar e falar, ok, mas quando você estiver bem, antes de você se assumir para sua família, coisa que não tem muita necessidade, mas você pode ir atrás de ajuda para você ter 100% de certeza que aquela é a sua orientação sexual, tá entendendo? Porque o que acontece? No meu caso, eu acho que na maioria dos casos, né? Tipo, a gente em si, a primeira coisa que a gente acha que a gente é um garoto gay. Não é? Então, tipo, onde se inicia tudo. É onde se inicia tudo. Então é o que eu falo, tipo, vai atrás de ajuda, tipo, depende também da sua idade, né? Vai depender da sua idade, da sua mentalidade, Pois é. da forma com que você se vê e da forma com que você foi criado. Depende muito. Pois é. Isso, infelizmente, a gente não vai poder conseguir, tipo, rotular isso como você deve fazer. Então, siga seu coração. Faça o que tiver ao seu alcance, o que você acredita ser melhor feito no momento da sua existência. Pois é. Vamos... Aqui, né, a gente tem que respeitar o nosso processo, né? Isso. Porque tem o processo de se descobrir e tudo para que chegue para que isso flua melhor. Desafio. Como o município em que você vive influenciou na sua jornada de autoconhecimento e aceitação? Olha aí. Mano, é babado. Boca, confusão, gritaria, tapa na cara, cuspo nos olhos e murro na costela. Mas, Paula. Linda. Amiga perfeita, Vai. fada. Diva, é o seguinte, quanto à questão da cidade de Brejo Santo, né? Essa questão da aceitação. Se eu disser a você, eu nunca fui aceita,
ou aceito, eu tô mentindo. Por quê? Eu sempre fui realmente, desde pequenininha, afeminada. Todo mundo sabia que eu ia ser uma boneca. Então, assim, se eu disser a você, eu tive isso, eu passei por isso. Eu chego numa lanchonete, eu chego numa loja. Eles sim vão olhar dos pés à cabeça, né? O que é que ela. Mas desde pequeno nunca, Paulo, não tive. Eles não me influenciaram em nada. Nem Pelo positivo contrário. e nem negativo. Não, porque graças a Deus, é o caso que eu sempre coloco a minha questão, minha questão religiosa, né? Minha questão, né, da minha religião. Eu boto muito as coisas nas mãos de Deus. Então, ele, Sim. como criador do mundo, ele é quem vai me julgar quando eu chegar a fazer a minha passagem dessa vida para outra. Então, ele é quem me julga. Brejo Santo, não. Podem me julgar. Mas não interfere. E só vai pegar em mim se eu quiser, se isso vai me afetar. Entendeu? Se eu não quiser, não pega. Pode fazer o que for, gritar, espernear. Ele é isso, ele é aquilo. Ela é feia montada. Ela é... Problema. Sou eu sou feliz. Problema da outra pessoa. Lá dele, Seu não é. Não, porque isso, eu não permito. Não chega. A bala. Pegando esse seu gancho, aproveite e deixe uma mensagem para alguém que possa estar passando ou passou por algo na questão de discriminação, seja qual situação ele esteja passando, seja homofobia, seja racismo, seja lá o que for. É isso que você está dizendo, de não deixar as pessoas lhe influenciar? Fale naquela câmera e dê um recadinho para alguém que nesse exato momento possa estar absorvendo esse tipo de situação. Pegue a sua experiência e ajude alguém hoje. Amor, que você não quer que faça, você não absorva. Viva. Viva o seu presente, viva a sua cor, viva o seu amor, viva a sua religião. Viva. Porque essa vida ela é muito breve. Muito. Então, se você não é feliz, então aquela pessoa que está ali apontando o dedo, ela é que não é feliz. Você é. Então, não deixa que aquela palavra negativa daquela pessoa, aquela energia negativa daquela pessoa lhe atingir, não. E se chegar a atingir, você dá a jogada de cabelo, desvia e vai ser feliz. Não permita. Você é feliz, você é importante para Deus, você é importante para você e a sociedade deixa ela se virar. Vá viver. Tudo! Amém! Ives, você acredita que se você tivesse uma posição econômica, social diferente na sociedade, teria sido menos discriminada? Você teria tido algum privilégio com isso? Infelizmente, isso influencia. Influencia porque o que acontece? Geralmente, baseado na minha realidade, né? Uhum. O que acontece? A gente tem que, trabalhar muito, tá entendendo? Aí, como eu já fui recusado, em uma empresa, simplesmente pelo simples fato deles acharem que meu pronome era tal pronome e não o que eu estava dizendo a eles. E, o meu cabelo também, influenciaria, as pessoas chegarem e me chamarem de tal forma. E, eles não queriam aquilo para a empresa deles. Meio que eles não queriam influenciar, vincular meio que a imagem da empresa a isso, sabe? Porque para eles era um problema. Então, influencia muito, você não ter certos privilégios, porque o que acontece? Por isso, sabe? Pelo fato de nós ser, precisar de trabalho e tudo e tal, nem toda empresa vai querer a gente, porque sabe, né? Então, o preconceito mesmo daquelas pessoas que estão fazendo a seleção, tá entendendo? O seu currículo pode ser o melhor dali, mas se aquela pessoa que está fazendo aquela seleção não gostar de você, não valeu de nada. Todas as suas experiências, tudo que está no seu currículo, seu conhecimento, sua inteligência, é toda jogada, descartada. Como se fosse... currículozinho, você como se você fosse um papel e jogasse no lixo. Então, se eu tivesse privilégios, de ser rica, um exemplo... Ter uma condição financeira. Está num patamar social maior, financeiro. Maior.
tipo, eu não precisaria estar, tipo, entre aspas, né? Tipo, meio que me humilhando por vagas de emprego. Entre aspas, não. passando A por- gente realmente isso se torna uma certa humilhação. A gente passa por determinadas humilhações pelo simples fato de não termos um privilégio social financeiro maior. Até a questão do bairro influencia em alguns lugares que a gente vai conseguir emprego, que a gente vai tentar emprego. Esses lugares, se a gente não tiver um endereço bem localizado, já é visto com outros olhos. E isso realmente influenciou bastante na sua vida. Influenciou. E outra, tipo, quando você não é de um bairro, tipo, da sociedadezinha, né? Tipo, da Classe dos alta. bostaizinhos, tipo, todas, tipo, todas as pessoas LGBT que são dos bairrozinhos, né? Uhum. Assim, tipo, a gente é discriminado. Tipo, o pobre em si já é discriminado, já é visto de uma má forma. Aí você já tem mais uma coisinha no seu currículo, que é ser LGBT. Meu filho meu Deus do céu. Isso tem que mudar. Bicho, é babado mesmo. Isso tem que mudar. Tem, tipo, tanto tipo pros LGBT como pro pobre em si, que é visto que é marginalizado, tipo a nossa pele negra, tipo, aí você já nasce pobre, negra, LGBT. Meu filho, é o currículo certo para você sofrer na sociedade. Infelizmente, é uma realidade triste. Ives, pegando esse gancho, você já sofreu ou você percebe que existe algum preconceito da própria classe entre a gente? Da comunidade em si. Isso, geral. da comunidade no contexto geral. Infelizmente, existe. Tipo, não é que não exista união entre a gente. Existe ataque em qualquer, tipo, classe. Questão relacionada à sexualidade. Tipo, tanto no mundo hétero, isso não é uma coisa específica de nós. Isso não é uma característica específica da nossa sexualidade. Isso é do ser humano em si. Então, tipo, óbvio que a gente vai ser atacado, tipo, com alguns argumentos, entre aspas, homofóbicos, sabe? Ou transfóbico, qual seja, tipo. Tá entendendo, né? Tô entendendo. O que eu tô falando? Uhum. Então, tipo, isso não é uma característica nossa. Tipo, isso não é uma coisa que só acontece Existe na nossa realidade. existe mas, preconceito na nossa infelizmente, comunidade, mas existe. também é num contexto geral que você está falando. Tanto É uma existe coisa na geral. A gente, infelizmente, aí os nossos ataques é aquela gayzinha nova, não sei o quê, não sei o quê. Tá entendendo o que acontece? Tipo, é a forma que a pessoa, tipo, o caráter daquela pessoa vai julgar Isso. relacionado à nossa sexualidade. Tá entendendo? Então, tipo, não é característica só nossa, mas infelizmente a gente também sofre do nosso meio, a gente sofre do outro meio. Tá entendendo? A gente sofre duas vezes. Você quer dar uma palavra? Você quer dar uma palavra? Mas gente, infelizmente. Infelizmente A existe. gente, infelizmente existe. Colocando essa ênfase da questão do abuso, praticamente 80% a 90%, eu não sei, não tenho nenhuma estatística ainda, mas eu acredito que seja de 80% a 90% das pessoas LGBT, e também existe a questão do abuso com as mulheres, mas eu vou falar na minha experiência como uma pessoa gay, uma criança afeminada, que eu sempre fui uma criança afeminada, e por verem isso, é tipo assim, é uma criança. Eu fui uma criança. Criança não existe malícia, não existe... Ela não tem. Principalmente na minha época, da década de 80, que eu nasci numa época que não existia tanta informação na questão de rede social, na questão do celular, na questão... Enfim, hoje as crianças, infelizmente, isso é uma realidade triste, mas hoje, infelizmente, as crianças têm acesso a conteúdos pornográficos muito cedo. Hoje, então, a inocência é um pouco... Eles perdem um pouco antes a inocência, mas eu só fui perder a inocência com 14 anos de idade. Com 6 anos de idade, eu fui... Enfim, me abusaram 3 vezes. Foi uma pessoa da família. Hoje eu consigo falar abertamente porque eu faço tratamento com psiquiatra e psicólogo. Eu tenho um acompanhamento todos os meses e todas as semanas. Eu aceitei isso, eu não queria aceitar que eu precisava de ajuda, uma ajuda especializada, mas hoje eu tenho ajuda com psiquiatra e psicólogo, então hoje eu consigo falar. Mas antes eu não conseguia. Antes, quando eu tocava nesse assunto, travava a garganta e o choro vinha. O abuso
que eu sofri não foi de segundos e terceiros e povo de fora. E isso já é estatística. Praticamente 100% dos abusos que pessoas LGBT e mulheres sofrem, crianças e adolescentes sofrem, são de dentro de casa. Não é do vizinho, e ainda existe, mas o vizinho ainda é muito próximo, que o povo fica deixando dentro de casa, fica tratando como familiar. 90% é de dentro de casa. Os abusos que as crianças e que os adolescentes sofrem é de dentro de casa. Então não pense que vai ser de um de fora, não. Sempre vem, eu já vi vindo do pai, primo, tio, sempre é de dentro de casa. Eu sofri o abuso com 6 anos de idade, 3 vezes. Na terceira vez, deu um ticket na minha cabeça, porque tinha um pastor alemão na casa da minha família. E esse pastor alemão, toda a vida, parecia que era Deus mesmo. Ele disse assim, olha, esse pastor alemão vai te amar incondicionalmente. Mas quem alimentava ele era dos meus familiares. Esse pastor alemão, ele me amava de um jeito que, se eu não estivesse na casa, o pastor alemão estava normal, tratava todo mundo bem. Mas se eu chegasse dentro da casa, nem os próprios donos chegavam perto dele. Ele não deixava. O único que conseguia chegar perto dele era eu. Então, na terceira vez, Deus colocou na minha cabeça, vai para o teu anjo da guarda que ele não vai te pegar lá. Eu saí correndo, consegui escapar do meu abusador, saí correndo e fui para dentro da casinha do pastor alemão, até os meus familiares chegar. Desde esse dia, então, eu peguei e eu disse a ele, se você fizer de novo, eu vou dizer a pai e a mãe. Minha mãe nunca soube disso. Ela veio saber disso quando eu tinha 34 anos, eu já estou com 36. Sim, sou uma velhinha. Não, Kakura não, me respeita, viado. Eu tinha 34 anos, foi no Natal que eu contei essa história para ela. O meu pai não sabe, provavelmente se ele ver esse documentário ele vai ficar sabendo agora. E minha mãe, ela teve aquele baque, teve aquele momento, mas graças a Deus tudo deu certo, e enfim. Hoje estou fazendo meu tratamento, mas as cicatrizes do abuso ficou. Hoje não tão forte como antes. Antes eu não conseguia falar sobre isso. Mas hoje eu consigo falar, mas a cicatriz ainda existe. E isso, por conta disso, eu perdi mais de 33 anos da minha vida. Foram 33 anos da minha vida vivendo e convivendo com um problema psicológico que não me deixava crescer, que não me deixava evoluir. Eu ainda fui muito forte em conseguir ser quem eu sou, mas me travava muito na questão de se comunicar com as pessoas, de trabalho, de sociedade. Isso me barrava muito. Hoje não mais, porque agora eu sou bonita, e quem tiver aperreado, meu amor, eu vou ficar calada que é para não falar besteira. Eu me toquei que não era culpa minha quando eu comecei um tratamento psiquiátrico e psicólogo. Foi quando a gente que sofre abuso, a gente precisa sim de ajuda. Mesmo que fique, não, tá tudo bem. Não tá. Não tá. Uma pessoa que sofre abuso abre a boca e diz, tá tudo bem. Não tá. Não tá, porque chega um dia que explode. Fica guardando tanto, que chega um dia que o vulcão entra em erupção e acontece o que acontece com muitas pessoas LGBT. Elas se acabam nas drogas, tiram a própria vida, se destroem. Elas acabam se destruindo por conta de que elas tentam convencer a elas mesmas que está tudo bem. E não está tudo bem. E essa questão de tentar convencer a elas mesmas, tentar convencer aos outros, aquele dali vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E meu filho, quando essa bola de neve pular em cima, sufoca e para você sair é só Deus na causa. É uma das frases que a sociedade elas querem impor para a gente, que como que eu vou ser o que eu sou, porque um indivíduo com a alma suja me viu, uma criança de 6 anos de idade, como um objeto onde ele poderia fazer o que quisesse. Aí, uma pessoa adulta, que já tem a cabeça centrada, entre aspas, porque eu acho que uma pessoa dessa não tem a cabeça centrada, vê uma criança e acredita que ela pode ser abusada por ele e a criança é que é a culpada. A criança é que sofreu aquilo. Se a criança... se ele não tivesse feito isso, não teria acontecido. Se ele não fosse afeminado, não teria acontecido isso. Isso é uma
É aquilo, né, de tirar a culpa das costas de quem de fato tem a culpa, Tem a culpa e botar colocar na no outro. vítima, né? Também relacionada às mulheres. Por que usou aquela roupa se não queria ser, Isso. sabe? Então, tipo, eles tentam colocar a culpa nas costas da vítima e tira do abusador, mas infelizmente nós escuta muito essa de que tipo, para as pessoas que foram abusadas, né? Será que você fazer essas perguntas idiotas? Será que você não é assim porque aconteceu isso? É aquilo. É por isso que muitas das vezes as pessoas pegam esses traumas e ficam para si mesmo e se destruindo como se elas fossem o mal, sendo que o mal que deveria estar se destruindo tá saindo meio que impune, sabe? Isso. Tipo, Eu acredito que ela, pegando o seu gancho, elas colocam para elas se recluem tanto por conta que a própria sociedade, ela faz as pessoas entrarem dentro de uma bolha. Se eu fui abusado e alguém souber que eu fui abusado, eu vou ser julgado, apontado e chotado. Então, para não ter mais daquilo, que além de você sofrer um abuso sexual e psicológico, você ainda vai sofrer abuso verbal da sociedade. Sobre uma coisa, te julgando sobre uma coisa que você não tem responsabilidade sobre. E aí, agora no nosso próximo bloco, estamos com 2 convidados incríveis. Um que tem um currículo pesadíssimo na cultura da cidade de Brejo Santo, Ceará. Ele carrega nas costas uma quadrilha que até hoje falou na Cangaceiros do Cariri. Eu tenho certeza que todo mundo vai associar o nome de Leonardo Eric. Tem decorações incríveis e icônicas aqui na cidade. Ele, Leonardo Eric, que é um dos nossos convidados, recebam ele com muito amor e muito carinho. O nosso segundo convidado é um cabeleireiro de mão cheia. Esse cabeleireiro participou da minha vida desde quando eu tinha 5 anos de idade. Eu me recordo como se fosse hoje, o primeiro salão que eu lembro dele foi lá na Taboqueira, próximo ao canal. Minha mãe ia lá fazer o cabelo com ele. Não olhe com essa cara, porque é você mesmo. Eu lembro de você nitidamente. Ele, Pedro de Sá, que é um cabeleireiro incrível. Pedro, você teve um tempo fora da cidade de Brejo Santo, se especializando em cabelo, maquiagem. Há quanto tempo você retornou para a cidade? 5 anos. Tá com 5 anos de novo na cidade. Gente, esses 2 convidados participaram da minha vida, da minha existência, da minha infância. Eles são a cereja do bolo desse documentário. Pedro lindo, fale um pouco da sua trajetória, da sua existência, do seu crescimento como pessoa, como profissional, como cidadão de Brejo Santo. Seus projetos, suas criações, a sua personagem Nega Maluca. Fale um pouco sobre a sua existência. Sobre você, se apresente na realidade. Pedro de Sá, no passado, foi um jovem sonhador que estudou em um convento, mas que de repente não se descobriu mais um religioso. Foi estudar beleza na cidade de Campina Grande, Paraíba. Morei também em João Pessoa, mas retornei a Brejo Santo depois dos cursos e eventos que participei. Com salão de beleza, era também maquiador e amava produzir eventos. E amava a vida, amo até hoje. E agora o nosso segundo entrevistado, Leonardo. Quem é Leonardo Eric? Gostei. É um sonhador, um lutador, um guerreiro que já passou por diversas dificuldades e que enfrentou todas de cabeça erguida. É uma pessoa que vem lutando dia após dia no crescimento profissional. É um estudante da arte, é um gestor cultural. É um artista. É um artista, é um louco, que eu acho que todos os loucos, eu amo ser louco. Então, para mim, o ser Leonardo Eric é isso. A nossa primeira pergunta vai para ele, para o nosso ilustre Pedro de Sá. Pedro, lindo, como foi o início da criação da Nega Maluca? Porque eu lembro que você simplesmente subia, corria e pulava. Suava feito uma cachoeira, mas agora não, ele ficava... Era uma nega maluca linda. E ele tinha uma maquiagem que realmente escurecia muito a pele dele. E quando ele suava, não saía uma gota de maquiagem. Lindo. Como foi a criação da Nega Maluca e onde foi que você conseguiu aquela maquiagem que simplesmente apregava, fazia parte da sua pele? Aquela maquiagem era um pancake que tinha lá no passado, vi no Teatro Municipal de Campina Grande.
foi uma das inspirações, foi no São João de Campina Grande, né? E num projeto que eu fiz parte na época do Calcanhar de Aquiles, que era um balé, um grupo de dança contemporânea e balé. E a gente, no espetáculo, colocou uma negra pintada de preto. E aquilo ali me inspirou a transformar aquela bailarina em uma caricatura. Era um pancake muito resistente, que a gente colocava, os enxertos. E era assim, isso ia animando as festas e eventos. Era meio complicado para se vestir na época, que o mundo era outro, mas chegamos lá, né? O que você já enfrentou na questão da Nega Maluca? Tipo, era uma personagem incrível, porque eu lembro dela nitidamente. Eu lembro que você se caracterizava totalmente pintado de preto e existia muitas cores na roupa, tanto na roupa quanto na peruca. E a animação dela, ela não tinha... eu lembro que ela não tinha uma linha reta. Não era foi criado um personagem e ela era... Não, ela ia conforme o que estava acontecendo no momento. Ela dava cambalhota, ela pinotava, ela pegava o menino no braço, ela saía arrastando o menino. Era uma brincadeira e uma algazarra maravilhosa. A inspiração dela veio de algum lugar ou simplesmente só saía de você? Na hora que a Nega Maluca vinha assim em você, que você se caracterizava, que você se olhava e dizia: agora eu sou a Nega Maluca e não sou mais Pedro de Sá. Existia uma inspiração ou simplesmente vinha? Amigo, como eu lhe falei, foi através de espetáculos que eu assisti na cidade de Salvador e Campina Grande. O espetáculo Oxum ficou na minha vida, o espetáculo Oxum. Aí eu disse, por que não brincar com a bailarina que fazia a Oxum, né? Aí eu disse, não, vamos colorir um pouquinho mais, tá mais escuro, um tonzinho nela, e vamos brincar. Era uma brincadeira, simplesmente era pura diversão. Meio complicado às vezes, mas era diversão. Pedro, como foi a sua primeira experiência, a primeira vez que a Nega Maluca veio para Brejo Santo? A primeira vez que você se apresentou, que você se colocou como Nega Maluca, e como foi que veio o primeiro convite para a Nega Maluca surgir aqui na cidade? Eu comentei com o amigo Leonardo, que ele tinha quadrilha na época, desse personagem. Aí ele disse, vamos colocar a Nega Maluca para se apresentar aqui na cidade de Brejo Santo. Eu disse, amigo, tenho muita coragem não. Encarar aquela praça, não vai ficar uma pedra e uma lata de cerveja. Ele disse, não, mas não vai ter problema não. Eu disse, não vai ter problema, porque a lata de cerveja e as pedras não vai ser em você, é em mim. Ele disse, não, vamos criar coragem. Aí, e começamos a criar, a ver o que seria melhor. E quando me acordei, eu já estava no meio de uma praça lotada, com uma montada de Nega Maluca, dançando no meio da quadrilha, mexi com a praça todinha. Não ficou, acho que um ser vivente dentro daquela praça. Foi simplesmente quando eu não consegui dormir de noite. Você não tem noção como foi. Mas foi divertido. Arrastamos multidão na época. E também a segunda vez foi no projeto das quadrilhas, a apresentação da quadrilha Cangaceiro do Cariri, que na época ganhamos o primeiro lugar. Nesse dia foi único, uma experiência única. Mexi com o secretário de Cultura do Estado, todo mundo querendo beber, e o prefeito sem querer patrocinar. Fui mexer com o secretário de Cultura lá em cima do palanque e ele acabou liberando bebida para todo mundo. E até hoje eu não lembro como eu cheguei em casa. Pedro lindo, você acredita que a Nega Maluca ela foi responsável para um reconhecimento da população LGBT QIA+, da cidade de Brejo Santo, para uma visibilidade maior da população na cidade? Com certeza, Paulo. Ajudou muito. Foi um pouco difícil e ousado da minha parte, né? Mas ajudou demais, que eu fui o primeiro ator transformista da cidade. Sim. Ajudou muito. Inclusive, você está aí inspirado na Nega Maluca, de uma certa forma. Sim. Sim, porque quando eu lembro da Nega Maluca, lembro nitidamente, eles estão aqui porque eles fizeram parte, como eu já falei, da minha existência,
E muita coisa na minha existência, eles não sabem disso, mas vão saber agora. Indiretamente, eles são inspiração para mim. Foram inspiração na minha adolescência, foram inspiração na minha vida, da minha parte da adolescência para a vida adulta. Eu vi muita força. Quando eu fui me assumir, eu lembrei muito deles. Eu lembrei de... Enfim, é uma coisa pessoal minha, que eu lembrei muito da força que eu via neles. E quando eu via eles, eu dizia, eu sou igual a eles, e por que é que eu não posso ser igual a eles? E a questão da minha personagem drag, ela veio também na questão de influências, mas a primeira drag, primeiro personagem transformista que eu vi no mundo foi você. Não vou mentir que eu queria também estar com você naquela época, eu queria poder fazer parte daquele momento, mas por a cidade e também questões familiares, eu não podia ter uma abertura tão grande e dizer, Pedro, me deixa participar junto com você, porque esse filho teve aviado na família, enfim, aquele negócio de preconceito. Você foi o primeiro transformista que eu vi na vida, como Nega Maluca. O primeiro cabeleireiro que eu admirei muito e admiro, quando criança e quando adolescente. E a Nega Maluca, já que nós estamos falando tanto, ela tem sim. Ela tem uma boa parte de responsabilidade por hoje. Eu ter coragem de me montar, ficar com roupas femininas, ou só calcinha ou sutiã, seja lá qual trajes eu vá vestir como drag, por ter coragem. Se você teve coragem naquela época, da minha questão de eu ter coragem hoje foi ter visto você naquela época como um transformista e dizer, sim, eu também posso ser, eu também posso me vestir, e hoje, já que eu sou adulto, dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Então foi onde nasceu Paola Meia-Noite, e a Nega Maluca teve muita influência na minha personagem. Leonardo Eric, como que veio o convite de Pedro de Sá para que a Negra Maluca ingressasse na Cangaceiros do Cariri, e como foi a sua postura, o que você falou, como que você o que foi que você fez quando Pedro chegou até você e disse, Léo, eu tenho um personagem de Nega Maluca, vamos colocar na Cangaceiro? Qual foi a sua postura, a sua posição perante a isso? A gente faz coisas na vida que não tem noção do tamanho que aquilo se torna, e a nível histórico, que quando hoje eu aqui sentado e ouvindo vocês, é como se fosse uma visão de tudo que passou na nossa vida, que é muito bom recordar. Só uma correção, foi eu que convidei a Nega Maluca para fazer parte do espetáculo. E Pedro já tinha feito, eu amei o personagem, e nós fomos convidados para concorrer ao Festeiro Ceará Junino na praça, que era a primeira vez que o Brejo sediava, e tinha Cangaceiros do Cariri, que na época representamos Luiz Gonzaga. E eu, toda vida, em todas as minhas grandes produções, sempre teve Pedro. Se era uma dança que ia concorrer, o cabelo e maquiagem era Pedro. Se era de circo, cabelo e maquiagem era Pedro. Então Pedro tinha que estar nos Cangaceiros. E a Nega Maluca, quando eu vi o tamanho do talento que surgiu, que ele esqueceu de contar essa história, ninguém da praça, a praça lotada, esperava a Nega Maluca. Ninguém sabia que ia ter aquilo. De repente, Pedro grita e pula do palco, que todo mundo se assustou. E deu um verdadeiro show que se repetiu por 3 anos. O primeiro ano foi como um personagem dançando e brincando, que a gente se inspirou do Bum do Meu Boi, que era a Caterina, né? No segundo ano era o Cangaço, que ele já foi como a cozinheira dos Cangaceiros, com um panelão imenso. E isso, historicamente vendo, a gente vê a evolução, porque até então não tinha fluído em minha mente a nossa responsabilidade do teu histórico na questão LGBTQIA+. Porque nós colocamos o primeiro homem vestido de mulher no Meu Junino do Brejo.
que hoje se repete com quadrilhas que vem 70% do público, os homens vestidos de mulher, tive prazer dos cangaceiros do Cariri, ter rainha mesmo oficial da quadrilha, ser LGBTQIA+, e não tinha me tocado, fico até feliz pelo documentário, porque são reprises de memórias, que quem iniciou isso tudo foi nós em 1989. Isso. Quer dizer, é um período histórico. E outra coisa, fico muito triste e fico feliz pelo documentário, porque história é para ser vivida e lembrada e respeitada. Muita gente acha que quando começou agora com uma historinha desse tamanhozinha, já acha que já fez muita coisa, principalmente no mundo que a gente vive. Que não, eu digo, falar sobre preconceito hoje existe muito mais entre o mundo LGBTQIA+, do que héteros e LGBTs. Existem várias formas e vários grupos que entre si são das mesmas siglas, que existe maior preconceito do que o hétero com o gay. Entendeu? Então, para mim, esse documentário e essa fala de Pedro e essa reprise da história foi uma sinal de que a gente começou o que vem acontecendo hoje há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, vocês iniciaram, como você mesmo falou, sem perceber, transformar homens em mulheres e colocar dentro das quadrilhas. Hoje, realmente, de fato, muitos homens LGBT, pessoas LGBT, se caracterizam de uma forma feminina e fazem quadrilha. Passando por essa história, por tudo isso, tipo, agora tendo noção de que vocês, sem perceber, fizeram história e marcaram história, porque se a gente for pegar a história do Nordeste, da década de 90, nenhuma quadrilha tinha homens, seja LGBT ou não, caracterizados de uma figura feminina para participar de quadrilhas. Querendo ou não, vocês fizeram história sem perceber, vocês fizeram isso e isso se perpetua. Porque aquilo dali foi uma energia, tudo é energia. Então vocês criaram essa energia de que sim, que homens podem se caracterizar de feminino, de mulheres e fazer parte de quadrilha. Tendo essa percepção agora, o que te traz, o que você sente em saber que você, Leonardo Eric, fez e está fazendo história nesse mundo e que vai existir sim, vai carregar seu nome, vai carregar o nome de Pedro por longas e longas e longas décadas. Porque esse documentário ele não vai ficar só aqui, eu vou fazer de tudo para esse documentário rodar o mundo. Paulo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu comecei a trabalhar porque chegou um período na minha casa que meu pai olhava para mim e dizia, eu comecei a trabalhar com 12 anos, a minha mãe dizia, eu vou pedir para ele ir para o mercantil com uma bicicleta carregar feira. E eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Ou para uma oficina ajudar a montar o carro. Eu nunca ia para uma oficina ser mecânico, né? Então eu comecei a trabalhar como decorador com 12 anos. E quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter concepção do que era a vida, muita coisa eu tinha certeza. E eu estou aqui ao lado do meu amigo de décadas, que lutamos e batalhamos junto muita coisa. Uma das coisas eu tinha certeza, aquilo que eu queria para mim e aquilo que eu não queria. Uhum. E uma das coisas que eu morro de vontade de fazer, não fiz porque foi um pedido da família que eu não fizesse, eu aceitei porque eu já fiz coisa demais que eles não queriam, era a tatuagem. Mas uma das coisas eu tenho certeza, eu mesmo escrevi minha história e nunca, amigo, esperei reconhecimento de ninguém. Tudo que eu fiz e faço até hoje é por amor. Se eu não gostar, eu não faço. Se não for uma luta que eu tenha causa, eu não faço. Entendeu? Então, eu nunca esperei reconhecimento. Essa pergunta agora vai ser para os dois, Leonardo Eric e Pedro de Sá. Como que os trabalhos e a sociedade de Brejo Santo, Ceará influenciou
tanto na questão profissional, quanto na questão pessoal e quanto na questão de pessoa LGBT. Como que influenciou? Qual foi o impacto que teve na vida de vocês? Social, econômica e pessoal, tanto nos trabalhos e a sociedade de Brejo Santo. Como foi a influência na vida de vocês? Se eu abrir a boca e dizer que foi fácil, não foi. Assim, existe duas versões. Existe a questão pessoal e a questão profissional. A questão profissional sempre foi mais elevada do que a pessoal. Mas nem sempre, eu não vou chegar aqui e contar glamoures e alegrias se teve tristezas. Eu passei por todas as escolas particulares do Brejo, porque minha primeira formação foi dança e teatro. E eu fui professor de dança e teatro em todas as escolas. Não precisa citar nome, porque foi todas. Literalmente. E a direção da escola sempre apostou no profissional. E existia pais que chegavam lá, que a escola fazia o máximo para mim não saber, mas existia pais que chegavam lá e tirava o profissional e colocava o pessoal, que era de acordo com a minha sexualidade. Mas o profissional sempre venceu. Outra coisa também era no sentido de amizades. Deixando bem claro, o profissional sempre ficou acima do pessoal. Se eu fosse amigo do menino, não era meu amigo, era meu ficante. Isso atrapalhou muito. Eu não poderia ter amigos héteros. Então quer dizer que essa questão de que gays não podem ter amigos com outro homem que não é amizade, já é com interesse em alguma outra coisa. Em 1980 e 90, que é onde viveu eu, Pedro, e a infinidade de amigos que a gente tem da época, nós éramos as estrelas. Porque não existia... hoje em dia é comum, hoje em dia você encontra em cada esquina, em cada ponta, todo mundo dando pinta, gritando, pulando. Na nossa época não era, entendeu? Então... eu estou falando de mim, Leonardo Eric, e também posso até falar por Pedro, que ele vai só ressaltar, nós procuramos crescer com profissionais. Então, a sociedade abraçou os profissionais. Tanto que da nossa geração, só restou nós. Todos os outros foram embora porque não aguentaram... não suportaram as críticas, os julgamentos. E por quê? Quando a gente vem de uma classe de minoria, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que mostrar que é bom. Agora é bom. Tem que ser bom mesmo. Porque se for meia boca... porque se for meia boca, é 30 mil... críticas em cima de você. Então, a sociedade brejo-santense abraçou essas duas pessoas como profissionais. Entendeu? E eu, que posso falar isso, Pedro não, porque Pedro toda a vida foi muito reservado na vida social. E eu não, eu era banda voou. Nunca tive medo de enfrentar nada, nunca tive... nunca baixei cabeça. Toda a vida fui muito espontâneo, entendeu? Mas se disser que não existiu preconceito, que não existiu luta, que não existiu atritos, eu estaria mentindo. Mas graças a Deus isso a gente tira de cabeça erguida. Se eu fosse ganhar processo por bullying na escola, eu hoje era milionário. Que eu deixei de estudar na 5ª série porque eu não podia entrar na sala de aula. Poxa. Não podia. Não podia entrar em sala de aula. Se entrasse em sala de aula... eu não tinha o direito de usar o banheiro da escola pública. Não que fosse proibido, deixar isso bem claro. Eu não tinha esse direito porque eu tinha medo de chegar lá e não saber o que ia acontecer lá dentro. Entendeu? A sala de aula chegava, fulano chegou, não sei o quê. E o que foi que eu fiz para quebrar todos esses tabus?
Eu era o primeiro aluno de artes, eu era o primeiro aluno de português, eu era o primeiro aluno eu era quem fazia os trabalhos meus e eu fazia dos outros. Então, em vez de ser chacota, eu comecei a ser aquele besta que ajudava todo mundo. Mas tivemos dificuldade. Eu nunca vou esquecer, num 7 de setembro, que eu fui desfilar e era pilotão. E quando foi ensaiar na rua... Eu lembro de uma foto que tu me mostrou, tu de roupa branca Que quando foi no ensaio na rua, estava tendo um jogo esportivo no clube. Quando a gente passou, todo o clube começou a vaiar e gritar: viado, 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 viado. E eu, de cabeça erguida, a diretora da escola me chamou, me colocou no meio dos alunos. Quando foi no outro dia, ela disse: você tem coragem de desfilar dia 26? Aí eu disse: na frente da escola. E minha roupa foi linda, com um brasão, e foi aplaudido do começo ao final da praça. Eu lembro da roupa porque você me mostrou, mas eu não estava na época. Nunca baixei minha cabeça para nenhum tipo de preconceito. E olha que tem vários fatores para ter. Sou preto, gordo e gay, né? E pobre, ainda para lascar. Então não tenho. Eu acho que as lutas, as críticas e as guerras serviram para hoje eu ser essa pessoa que sou hoje. Um profissional reconhecido ao Nordeste, trabalho no Piauí, Paraíba, Pernambuco, que voltou para o brejo dando a volta por cima. Então, todas as críticas foram feitas para crescimento. Eu fico triste quando a pessoa diz: eu sofri bullying, eu tenho depressão, eu não consigo fazer isso. Para mim, tudo isso foi uma carga de energia para me crescer. Não para me subestimar as pessoas que tentaram me criticar ou fizeram alguma coisa comigo. Pelo contrário, elas me deram energia, força e garra para me ir atrás a cada dia e fazer melhor. O impacto foi nenhum, foi só motivação. Tudo que aconteceu na nossa vida, a minha e a do Léo, só foi motivação para estudar, para buscar o crescimento e ser profissional capacitado acima de qualquer situação. Eu sou muito grato a essa cidade por isso. Foi difícil, em alguns momentos foram, tipo a escola, ir à praça ou algumas festinhas em clube e tal, mas a gente foi superando, sempre com a cabeça erguida, com equilíbrio interior, foco e tudo tranquilo. Eu não tenho muitas reclamações, não. Porque o preconceito, ele nasce, se você tem dentro de si, aí já complica. Não teve motivo para depressão, teve choro, mas teve gargalhadas. E nisso foi a vida da gente, o trabalho. Porque não tinha tempo, a gente não tinha tempo, Paulo, de chorar, a gente tinha tempo de lutar, de estudar, de correr atrás. E uma família, graças a Deus, a minha família de Leonardo Eric é a família. Nós temos uma base. Por exemplo, somos negros, eram negros, pobres e gays. Tinha tudo para dar errado na vida. Mas a gratidão, o amor das nossas mães, dos nossos pais, superou tudo. E o profissional sempre ficou acima de qualquer coisa, porque a gente estudou, a gente correu atrás. Quando o Léo ia fazer algum evento, eu ia pesquisar de um canto. Eu estava em Campina Grande. Ei, Léo, estou em Salvador, vice em Salvador. E aí, vamos fazer? Vamos. Léo, eu queria fazer isso no salão. O que é que tu acha? Não, a gente faz, tu faz. E no próximo desfile, a gente já lança. Sempre foi assim a nossa vida. Não tivemos tempo de sofrer. Uma que as festas não deixavam. E na escola era complicado para ir no banheiro. Realmente, gente. Era difícil. Porque todo mundo queria algo, mas a gente não tinha tempo. Porque ficava complicado se a gente fosse ceder a tudo e a todos. Fomos reservados nesse sentido. A prova é que nós estamos aqui, graças a Deus, doamos sangue mais de 20 anos. Isso é muito importante também frisar isso. Fomos doadores de sangue, né? Tivemos esse trabalho também com a Emoce, a Mai. O nosso meio, graças a Deus, foi muito saudável, porque a maioria dos nossos amigos da época, tudo aí pelo mundo, né? Morreram de HIV. Eu vi muitos absurdos no Hospital Universitário de Campina Grande, a turma de HIV. Visitei também em São Paulo a Fundação Brenda Lee. E eu vi, gente, coisas absurdas de pessoas que tinham um futuro brilhante. E, infelizmente, optaram pelo se desviar
do caminho, a oportunidade que a vida deu a elas. Eu optei por ser feliz e estudar, perdi muitos eventos, muitas festas, porque tinha que pesquisar, porque cabeleireiro vive de estudar. O cabeleireiro não faz um curso ou uma faculdade, uma graduação. Mas Tem eu que estudar. estar antenado todo o tempo. Principalmente que eu gostava de fazer também, trabalhar com makes, porque o amigo sempre ficava, amigo, traga novidade, traga que eu vou fazer um desfile, a quadrilha precisa mostrar o diferencial, Pedro. A gente tem que mostrar o diferencial. Nesse meio surgiu da Nega Maluca, onde surgiu Cozinheira, onde surgiu tudo. Vocês não têm... Olha, se for mostrar aqui um vídeo, vai junto, a Bíblia, a Torá e o Alcorão. Ainda não dá a nossa história. Então, Leonardo Eric, Adacho. Qual a sigla da Adacho? E se houver algum LGBT que esteja vendo esse vídeo e queira entrar em contato ou precisa, como você mesmo falou, vocês cuidam de 100 famílias, alimentam 100 famílias, recolhe pessoas que foram, vamos dizer assim, largada pela família, ajuda pessoas que foram colocadas para fora. Adacho, qual a sigla e como eles podem entrar em contato com vocês? A Adacho está trabalhando um projeto de casa de acolhimento que ainda não tem. Hoje nós estamos com o Ceará Sem Fome, que é dando a refeição a 100 famílias LGBTQIA+. E a Adacho é a Associação de Defesa e Apoio e Cidadania dos Homossexuais, que está sendo trocado agora, esse nome, do Crato e região do Cariri. Nós temos uma sede própria na Vila Alta, onde eu, como presidente, faço atendimento 2 vezes por semana, mas de segunda a sexta-feira tem os diretores locais que atendem para ouvir. Temos advogado da Adacho, que faz atendimento para as pessoas trans, para troca de documentação, outros casos burocráticos. E estamos tentando também colocar agora lá dentro da sede o apoio psicológico. Um número para contato. Não temos número fixo de lá Então no Instagram vocês conseguem... Tem o Instagram Adacho Cariri, podem procurar que tem lá. Pronto, então você LGBT que precisa de um apoio, mulher trans que precisa de mudar o nome, vão lá, vejam quais são os serviços sociais que eles têm, coloquem lá Adacho Cariri, no Instagram Adacho Cariri, sigam e vejam o que eles podem lhe ajudar, o que eles podem fazer por vocês. Bom, vamos lá, finalizando a nossa entrevista. Eu quero pedir uma coisa a vocês, pessoas experientes, pessoas que já viveram e vivem uma vida de luta e têm principal de palavra para falar isso. Deem um conselho, tanto para essa geração da juventude de agora, quanto para a nova geração. Um conselho para que elas consigam viver e ser felizes como elas são. Um conselho da experiência da vida de vocês. Uma palavra de apoio que vocês possam dar a eles. Porque nós já estamos no finalzinho da nossa entrevista. Para começar, acordem cedo. Façam exercícios, independente de estar ou não em uma academia. Estudem, pesquisem e trabalhem. Se amem mais. Bebam menos álcool, usem menos álcool e usem mais água. Comam mais frutas do que embutidos. Sejam felizes com a família. Se amem. Antes de amar o outro, mas se amem de verdade. Que quem tem amor próprio consegue amar o outro e fazer algo pelo outro. Ai, porque eu sou gay? Ai, porque... Não, gente, não tem desculpa. É se acordar cedo, fazer exercício, se alimentar, ir para a escola ou para o trabalho. E se puder trabalhar e estudar melhor ainda. Ai, fica a desculpa de preconceito porque eu sou isso. Não tem, gente. O preconceito quem faz é a gente. A pessoa que vive trabalhando, estudando e cuidando de sua vida e dos seus familiares, não tem tempo de sofrer preconceito, não. Só sofre preconceito quem tem esse tempo.
quem dá esse espaço às pessoas sem estudar, sem trabalho, sem o amor próprio, não acontece, não flui. Sua palavra de apoio. Tô lascada, blogueirinha. Nem acordo cedo, nem vou pra academia. Também durmo 3, 4 horas da manhã, né? Todo dia. Se amem, estudem, trabalhem o ser e o ter. Valorizem cada segundo da sua vida como se fosse último. E um alerta imenso à juventude de hoje. As doenças sexualmente transmissíveis, elas não foram vencidas. E está aumentando cada dia os índices, principalmente em menores de 17, 18 anos. Que isso é muito triste, principalmente no nosso município. Então, eu queria pedir, se cuidem, sacolem o saco de picolé e brinquem à vontade, porque a vida da gente é uma dádiva de Deus. E se você não se cuidar, se você não se amar, não tem ninguém que cuide de vocês. E outra coisa que eu queria ser bem sincera, as ploc-ploc, tem hoje muitas. Valorizem a história do outro. Antes de vocês estarem hoje de drag, de saia, de salto, Rebolando a bunda, rebolando na corpo, isso, dançando pra cima e pra baixo, em praça, em qualquer lugar. teve outras pessoas que lutaram para vocês estarem hoje fazendo isso. E uma coisa que eu peço muito, muito de coração mesmo: respeitem as pessoas. O respeito faz do ser humano superior a qualquer coisa. Porque se você não respeitar o outro, o ambiente do outro, você nunca vai ser respeitado. Às vezes a gente acha que conseguiu todos os direitos e de estar em todos os lugares e agir de todas as formas necessárias. Mas nunca podemos esquecer que existe hierarquia e existe direito e existe deveres. Obrigado, amei a entrevista. Uma boa noite a todos, todas e todes. E fiquei muito feliz com a blogueirinha do Brejo. A produção da Rede Globo, amei. Estou me sentindo muito bem com a entrevista. E boa noite e obrigado. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes a identidade é um ato de resistência, onde ser quem você é pode ser um grito de liberdade ou um sussurro em meio ao caos. Histórias de luta, dor e, acima de tudo, de transformações. Porque no final das contas, o que realmente importa é a verdade que carregamos dentro de nós e o poder que ela tem de mudar o mundo ao nosso redor. I just kill her, man, she's my ally.